Hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja em Esmirna. A igreja em Esmirna. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ele diz assim: a carta à igreja em Esmirna. Que Deus proteja você e guarde. Que o doce amado Espírito Santo ministre essa palavra em você. Nós estamos falando das igrejas da Ásia, das igrejas de Apocalipse, as 7 igrejas de Apocalipse, em que nós sabemos que eu e você somos a igreja. Então, essas igrejas, nós vamos fazer comparação comigo e com você que é igreja. Por quê? Como está indo essa igreja aqui? Como está indo a igreja que está ouvindo esse vídeo? Como está indo a igreja que está escrito nesse vídeo? Isso que nós temos que questionar. Porque a palavra de Deus, como eu disse ontem, diz: examine-se o homem a si mesmo. Nós temos que nos examinar e comparar com esta palavra, para sabermos se nós estamos fazendo correto ou não. Receba a ministração do Espírito Santo. Aprenda a se examinar a si mesmo. Amém? Não examine o outro. Deixe o outro, você só tem que orar para ele ficar ótimo, ficar bom servo do Senhor para trabalhar na seara. Você tem que cuidar da sua igreja. A igreja do outro, o que nós temos que fazer? Orar. Para que ele atinja a obediência. Execute a vontade de Deus, execute a palavra de Deus na vida deles. Nós vamos falar hoje da igreja de Esmirna. Vamos ver como era a igreja de Esmirna? Carta à igreja em Esmirna. Receba, em nome de Jesus Cristo. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, ó Deus. E a blasfêmia dos que a siga. Mas tu mesmo se declaram judeus. Eita Deus. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeu e não são, viu? Sendo antissinagoga de Satanás. Meu Deus! Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulações, tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Amém? É interessante, né? Ele está dizendo aqui que ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. João está escrevendo para a igreja de Esmirna. Ele está dizendo: estas coisas diz ao primeiro e ao último, a todos. Diz a todos da igreja, todos dessa igreja. Tem que dizer a todos. Ele esteve morto e tornou a viver. Nosso Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Por isso que ele apareceu para João em corpo glorificado, para falar com João e relatar, mandar João escrever para as igrejas. Porque Jesus estava preocupado como estavam as igrejas naquela época. Imagine hoje, hein? Como está a sua igreja? Como está a minha igreja? Como está o templo onde você congrega? Compare com a palavra de Deus. Olha o que está dizendo aqui. Ele diz: conheço tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Nós somos ricos, nós somos filhos de Deus, dono do ouro e da prata. A blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antissinagoga de Satanás. Quantas pessoas dizem ser da igreja de Deus, pertencer, ser filho de Deus, mas não faz a vontade de Deus. Não obedece essa palavra aqui. Não segue os princípios que tem nessa palavra. Não executa na sua vida. Não estuda a palavra de Deus para fazer como Deus está nos ensinando aqui nessa palavra.
Então Deus está dizendo, se declara judeu, se declara filho de Deus, mas não são. São sinagoga de Satanás. Estão na igreja, uma capa por fora, aparentemente é servo, é da igreja, é filho de Deus, mas no interior não é filho de Deus. Sai da igreja, vai para as baladas, vai fazer as coisas que como fazem no mundo. Então observem isso. Examine você como está a sua vida. Eu estou aqui me examinando como está a minha vida. Porque quando eu estou aqui lendo essa palavra, a palavra antes já me tocou para tocar você. Meu Deus, nos ajuda-nos. Não tem mais coisas que tem de sofrer. Quem é filho de Deus vai sofrer pela palavra de Deus. Jesus sofreu pela palavra. Nós vamos passar, vamos sofrer. Vamos passar nessa terra para sermos lapidados pelo Espírito Santo de Deus. A igreja tem que sofrer para ser igreja do Senhor, Deus e Pai. Então, olha só. Aqui, que era a sinagoga de Satanás, ele está dizendo que ele acha, olha aqui, os elogios de Esmirna, suportou o sofrimento e a pobreza. Crítica ela não teve nenhuma. Correção nenhuma. Julgamento nenhum. A promessa ela teve, a coroa da vida. Então, a promessa é a coroa da vida. Se permanecer diante das tribulações, das adversidades, você permanecer na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, você vai receber a coroa da vida. É isso que Deus tem para mim e para você, igreja de Deus, filho de Deus, em Jesus. Nós temos que suportar o sofrimento, suportar a pobreza, suportar tudo que vier e buscarmos a unção do Espírito Santo para resistir aos dias maus. Oh Deus! Então ele está dizendo aqui, não temas as coisas que tem de sofrer, não tema. Esta serva que vos fala passou por tribulações severas agora. Agora eu já estou aqui na minha cor normal, os cabelos crescendo, as madeixas crescendo, falando bem, mas passei por uma tribulação severa. Aprove a Deus me deixar viva. Estou aqui viva com a permissão do Pai, buscando sempre a presença de Deus, porque sem Deus nós não somos nada, mas com Deus nós somos fortes com o Espírito Santo. Amém? Forte. Vivemos no coração de Deus. Coração de Deus. Ele diz assim, a palavra de Deus. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e teres tribulação de 10 dias. Todos nós vamos passar por tribulação. A permissão de Deus, muitas vezes, que nós passemos por adversidade. O Espírito Santo nos ensinar a sermos uma igreja de Deus, a sermos filhos de Deus, parecido com Jesus Cristo, obedientes e fazendo a vontade do Pai. É isso que Deus tem para mim e para você. E essas igrejas, elas todas estão aqui, são 7 igrejas que estão aqui. Nós estamos falando das igrejas, que é para você entender quem é a igreja. Eu sei que você já sabe muita coisa, você já é servo, é filho de Deus, já leu a Bíblia, mas nós precisamos conversar para entendermos mais, porque cada vez que conversamos, o Espírito Santo nos ensina mais. Meu Deus, ele está dizendo aqui, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A promessa é essa, se nós permanecermos fiel a Deus, nós teremos a coroa da vida, em nome de Jesus. Ele nos diz aqui, quem tem ouvidos, ouça. Se você tem ouvido, meu irmão, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Nós não vamos sofrer o dano da segunda morte. Jesus morreu e ressuscitou. Nós passaremos pela mesma coisa que Jesus. Passaremos adversidades, tribulações. Vamos morrer e vamos ressuscitar. Porque é isso que o Pai tem estabelecido na palavra dele. Para mim e para você, igreja. Então, a igreja de Esmirna, ela teve esses elogios, né? Ela teve os elogios. Porque ela suportou o sofrimento e a pobreza. Mas não teve crítica, não teve correção, julgamento, teve promessa. Se permaneceres, terás a coroa da vida. Isso que Deus está dizendo para mim e para você.
Então, Deus disse para ela, nos elogios, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Nós somos ricos. Somos filhas de Deus, dono do ouro e da prata. Mas a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antissinagoga de Satanás. É impressionante a maneira como o Senhor se dirige a esta comunidade tão sofredora. Por 3 vezes ele repete a palavra conheço, conheço a tua tribulação. Conheço a tua pobreza, conheço a blasfêmia. Deus está dizendo para mim e para você que Ele conhece tudo de mim e de você. Ele conhece as igrejas dele. Ele conhece tudo. Ele conhece. Ele está me vendo aqui, eu estou aqui sentada fazendo esse vídeo e Deus está me olhando, vendo o que eu estou falando. Ele está vendo o que você está vendo, o que você está escutando, o que você está pensando desse vídeo, o que você está lendo a Bíblia. Por isso, abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Abra para você ver o que Deus está falando. Este fato é forte, de muito conforto. Porque nós temos o conforto que Deus conhece a igreja. Deus está conhecendo a igreja dele, ele conhece a igreja dele. Ele sabe como nós somos. Oh Deus! Porque ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele sabe tudo, tudo. Jesus sabe tudo. Uma das nossas grandes necessidades nas tribulações é alguém com quem compartilhamos. Nós temos que ter alguém para conversarmos, para compartilharmos. Tem que ter alguém. Veja um servo que vive para a palavra de Deus, uma pessoa que é fiel a Deus. Converse com as pessoas fiéis. Não os frequentadores de igreja. Frequenta a igreja manhã, tarde e noite, mas não conhece a palavra, não conversa da palavra. Não tem atitudes, caráter de cristão. Cuidado, cuidado. Cuidado com a sinagoga de Satanás. Jesus não fez qualquer repreensão a esta igreja. Ao invés disso, a essa sua verdadeira igreja. Jesus traz palavras de grande consolo. Trouxe palavras de consolo para a igreja de Esmirna. Não temas as coisas que tem de sofrer. E está dizendo, não temas. Passe o que passar. Deus maravilhoso. Muito obrigada por essa palavra. Passe o que passar, mas passe com Jesus Cristo nessa terra. Caminhe com Jesus nessa terra. Que só Ele, para nos fazer ouvir a voz do Espírito Santo e vencer todo o sofrimento. Vencer a morte. E recebemos a coroa da vida. Pai, muito obrigado por essa palavra. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde, em nome de Jesus. Assim no canal da Serva Lúcia Costa, no YouTube, Ministério Jesus Ensina. Clique, inscrever-se, sino todas. Clique, inscrever-se, sino todas. Divulgue a palavra de Deus. Muitas pessoas precisam ouvir essa palavra sobre as igrejas do Apocalipse, em nome de Jesus. Pai, que teu rosto resplandeça sobre o nosso rosto. Que o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia estejam presentes sobre nós. Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Em nome de Jesus, amém.